Vamos refletir hoje a respeito de Jesus, mas não vou abordar a parte religiosa, nem sobrenatural de sua vida. Quero analisar junto com vocês a pessoa de Jesus e responder alguns questionamentos. Será que ele existiu de fato ou foi uma criação literária? Como ele conseguia atrair a atenção de tantas pessoas sem esforço? Por que as pessoas viajavam tantos quilômetros para vê-lo? Como ele mudou e ainda muda a vida de tantas pessoas? Quais eram seus principais ensinamentos? E, por fim, como ele ensinava? Antes de continuar, já se inscreva no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e deixe seu like para valorizar o trabalho. Jesus tem 4 biografias incompletas feitas por pessoas que foram cativadas por ele. Uma foi escrita por Mateus, outra por Marcos, Lucas e João, sendo que Marcos e Lucas não pertenciam ao grupo de seus discípulos. Eles escreveram com base em relatos de pessoas que viveram com Cristo ou que presenciaram seus discursos e curas. Se lermos os 4 evangelhos, veremos os mesmos relatos feitos por pessoas diferentes. Porém, como cada pessoa tinha um grau de cultura e vivências distintas, cada um deu ênfase naquilo que achava mais importante. Mas será que Jesus realmente existiu? Se os evangelhos fossem uma criação literária, os autores não iriam expor suas mazelas e fraquezas. Pedro era amigo de Marcos, e por ser amigo, Pedro revela que ele havia negado Cristo 3 vezes. Que autor falaria mal de si mesmo? Pedro, além de expor o fato, contou detalhes do momento em que viu Jesus ao negá-lo. Naquele momento, o olhar de Jesus não era de raiva, mas sim de compaixão. Mesmo naquela hora, Jesus havia tido empatia por Pedro e isso ficaria em sua mente por toda a sua vida. Com quem Pedro aprendeu a ser fiel à sua própria consciência? Provavelmente com Jesus, o que mostra que Cristo era uma pessoa real e não literária. Se Cristo fosse imaginário, a história seria outra. Provavelmente criariam um herói religioso e eles, por serem personagens, não teriam defeitos como esses. Porém, há vários acadêmicos e pessoas que não confiam na historicidade dos evangelhos, pois acham a história muito fantasiosa, que fala a respeito de uma pessoa perfeita como Jesus. É muito difícil encontrar manuscritos e pergaminhos seculares relatando a história de Jesus fora dos evangelhos, uma vez que muitos encontram-se perdidos e muitos foram destruídos. Podemos supor que muitos pergaminhos a respeito da vida de Jesus tenham sido destruídos junto com a Biblioteca de Roma, no incêndio causado por Nero em 64 d.C. Porém, sobraram alguns registros de pessoas que não eram simpatizantes de Cristo e estavam fora do seu círculo de influência. Um desses relatos é do historiador Flávio Joséfo, que trabalhou por muito tempo nas milícias romanas de Tito e Vespasiano. Foi escrito por volta do ano 95 d.C. Naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações se converteram seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele havia aparecido 3 dias após sua crucificação. Estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas haviam anunciado coisas maravilhosas. Joséfo era historiador. Só teria escrito algo sobre Jesus se houvesse testemunhas oculares e evidências do mesmo. Outro relato que corrobora para a comprovação da historicidade de Jesus foi feito por um historiador romano que viveu por volta do final do 1º século e início do 2º, chamado Tácito. Esse historiador fala sobre a perseguição que Nero fez contra os cristãos. Abre aspas. Nenhum esforço humano, nenhum poder do imperador, nem as cerimônias feitas para aplacar a ira dos deuses faziam cessar a opinião infame de que o incêndio de Roma havia sido mandado. Por isso, com vistas a abafar o rumor, Nero apresentou como culpados, condenou e torturou aquelas pessoas odiadas por sua própria torpeza, a quem o povo chamava de cristãos. Fecha aspas. Mas será que não aumentaram os feitos de Jesus? Vou deixar um questionamento com vocês. O que os seguidores de Jesus ganharam em disseminar os ensinamentos do seu mestre? Eles foram perseguidos por espalhar tais ensinamentos. E mesmo depois de tantos séculos, seus ensinamentos ainda causam mudanças e são espalhados por todo o mundo. Cristo tinha tudo para ser uma pessoa amarga e depressiva,
pois nasceu na pobreza. Viveu tempos difíceis, foi perseguido, quando criança passou fome, frio e mesmo em meio a tantas dificuldades, ele aprendeu a ver o lado bom das coisas, amar a vida e ver o valor das pessoas. Desde cedo trabalhava com seu pai José como carpinteiro e já demonstrava inteligência fora do comum quando ia nas sinagogas para ouvir as pregações. Cristo aprendeu a tirar lições de cada dor, perda, frustração e angústia. Era formidável na arte de pensar e gerir suas emoções. Cristo viveu a maior parte de sua vida no anonimato. Porém, quando saiu para pregar suas lições, transformou o meio em que vivia. Ele pregava que primeiro era necessário mudar o interior, buscar ser alguém melhor, aprender a controlar-se, buscando mudar primeiro o ser e depois o exterior. Pois se só aparentasse ser, a mudança seria superficial e frágil. Um dos problemas que Jesus se deparou foi com a rigidez intelectual da época, a maneira com que eles pensavam, viviam e viam a si mesmos e a sociedade. Cristo usava a arte da pergunta e da dúvida para fazer com que as pessoas analisassem e se questionassem a respeito das coisas, como visto em Lucas 7, versículo 42. O contexto dessa passagem relata que Jesus estava comendo na casa de um fariseu que o havia convidado para jantar. Uma mulher que já tinha ouvido Jesus falar e ensinar, e por ter sua vida mudada pelos ensinamentos de Jesus, entra na casa do fariseu e começa a chorar nos pés dele. Por não ter um pano para enxugar as lágrimas dos pés de Jesus, ela enxuga com os próprios cabelos. O fariseu julgou o ato como algo vergonhoso, pois tal cena na época poderia dar interpretações erradas. Porém, Jesus havia se comovido com o ato da mulher e entendido o sentimento de ternura, arrependimento e gratidão por parte dela. E ensinou uma lição importante, como está em Lucas 7, versículos 41 e 42. E disse Jesus: certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Cristo usava a arte da dúvida para fazer as pessoas se questionar e se interiorizar. Ele ensinou que todos erram, e que não há diferença entre as pessoas, não há melhor ou pior, e que ambos os devedores podem ser perdoados. Jesus não dava as respostas prontas, queria que as pessoas questionassem, buscassem as respostas dentro de si mesmas. Queria que fossem racionais, que quebrassem as amarras do preconceito e conseguissem ver umas às outras sem as máscaras sociais. Que conseguissem quebrar o orgulho, que vissem suas limitações e fraquezas sem vitimismo, que se aperfeiçoassem, cooperassem umas com as outras num sentimento de fraternidade e desenvolvessem empatia. Cristo não perdia a oportunidade de ensinar, porém seus ensinamentos não eram meras teorias. Jesus pregava pelo exemplo e com sua vida. Ele era admirado e amado por muitos, pois tinha a habilidade de se colocar no lugar dos outros e ouvir. Cristo ouvia com atenção as pessoas e elas se sentiam acolhidas. Cristo dizia muito com poucas palavras. Era habilidoso em expressar seus pensamentos em uma época em que imperava o autoritarismo. Sua coragem em expressar seus pensamentos trazia sofrimento e por vezes era perseguido. Porém sempre seguia seus valores lutando para ajudar o próximo. Cristo expunha suas ideias e não impunha as mesmas. Não persuadia as pessoas a segui-lo, apenas as convidava. João 6, versículo 35. A responsabilidade de crer nele era exclusivamente delas, e muitos foram os que creram e o seguiam. Cristo tinha cuidado com as pessoas até no falar. Ele sabia como funcionava a mente humana, e por isso falava de forma branda, mas incisiva. Ele sabia que as pessoas eram ansiosas e que a ansiedade era um problema. Mateus 6, versículo 34, abre aspas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta a cada dia o seu próprio mal. Fecha aspas. Ele não falou para não fazermos planos, mas para não ficarmos preocupados com coisas que não sabemos se ocorrerão. Isso mostra que Cristo era um homem à frente de seu tempo, pois não havia a definição de ansiedade, muito menos a maneira de tratá-la e preveni-la. Cristo era uma pessoa inclusiva, não se importava com cor, raça. Ele via as pessoas como elas eram e as acolhia.
Um exemplo é o relato da mulher samaritana. Se Cristo tivesse vivido nos tempos de hoje, ele teria revolucionado nosso tempo também, e provavelmente causaria o mesmo medo que no passado. Os fariseus tinham medo de que Cristo pudesse incitar as pessoas a fazer uma revolução social, pois ele conseguia mover multidões. Cristo, com sua maneira de ensinar, criava pessoas pensantes, com senso crítico. Cristo era tão incomum em seus pensamentos que as pessoas, desde as mais simples quanto as da alta cúpula judaica, perguntavam-se e debatiam: quem era Jesus? De onde ele vinha? João 8, versículo 25. Ele transformava as pessoas simples em pensadores, pescadores em pessoas que levavam esperança e mudança para um mundo melhor. Por isso ele era amado e odiado por muitos, pois alguns eram levados a refletir sobre si mesmos. Esse processo expunha na mente das pessoas seus defeitos e hipocrisia. Alguns, ao verem seus erros, se arrependiam e aprendiam com Jesus, vindo a admirá-lo e a amá-lo por isso. Porém, outros ficavam irados com ele. Muitos viam em suas palavras blasfêmia. Cristo não queria mudar o ser humano, mas sim sua natureza. Mateus 5, de 1 a 11. Cristo ensinava em lugares abertos, praças, no deserto, por vezes em festas. Ele não perdia a oportunidade de ensinar as pessoas. Ele entrava na história das pessoas, caminhava entre os seus ouvintes. Por isso ele as cativava. Não havia distanciamento entre mestre e aprendiz. Ele deixava todos no mesmo patamar para que aprendessem. Ele conhecia as angústias e necessidades de cada um. Jesus aproveitava os erros das pessoas, mas não para julgar, e sim para ensinar lições com eles. Não havia hierarquia na escola de Cristo. Não havia reis e servos, mas sim seres humanos possuindo um sentimento fraternal de igualdade. Sua biografia mostra que Cristo era contra qualquer tipo de discriminação. Jesus, em seus momentos finais, se preocupava com o ladrão que estava ao seu lado. Se compadeceu do mesmo com o pedido que ele fez, e ainda o ouviu mesmo em agonia e todos os sentimentos que ele sentiu na cruz. Sua vida foi servir e ensinar o povo, lições jamais vistas antes dele, trazendo uma nova perspectiva de vida e maneira de pensar que mudou e ainda muda a vida de muitas pessoas. Ele quebrou os paradigmas sociais ao ensinar que um líder deve primeiro servir, lavando os pés de seus discípulos. Que mestre lava os pés dos seus discípulos? Que homem conversa com os excluídos da sociedade? Que contribui o mal com o bem? Jesus ensinou sobre o amor ao próximo e o perdão. Uma passagem que mostra o perdão e também a maneira imprevisível que Jesus ensinava está no livro de João 8, de 1 a 11. O contexto desses versículos relata que uma mulher foi pega em adultério, e na época tal ato era visto como um crime passível de morte. Alguns fariseus, para terem pretexto de acusar Jesus de ir contra a lei, perguntaram a ele o que fazer. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever na areia. Vendo eles que Jesus não respondia, fizeram novamente a pergunta. Então Jesus falou: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Ouvindo essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando até sobrar apenas Jesus e a mulher. É preciso muita inteligência emocional para sair de uma armadilha como essa, fazer as pessoas refletirem sobre os paradigmas da época e ainda ensinar sobre o perdão. Esses poucos exemplos citados são apenas alguns dos ensinamentos de Jesus que mudaram e ainda mudam a vida de muitos. É impossível estudar seus ensinamentos e não ser impactado pela profundidade de seus pensamentos. Seus ensinamentos moldaram a nossa sociedade atual. Os valores morais, de certo e errado, provêm dos ensinamentos passados pelo carpinteiro de Nazaré. Muitos desses ensinamentos são difíceis e cada vez mais raros de se encontrar na prática nos dias de hoje. Amar o próximo, trabalhar para o crescimento coletivo, ser um líder através do servir, como ele mesmo fez. Deixe nos comentários como você acha que seriam os valores sociais da atualidade se Jesus não tivesse nascido.